Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Vamos dar início agora aos destaques desta edição pelo jornal Folha de São Paulo. A manchete de hoje é para a política nacional. Aqui diz que o foco do projeto muda de anistia para dosimetria de penas. Diz o Paulinho da Força após uma reunião que aconteceu na casa do ex-presidente Michel Temer. A estratégia é definida em encontro que também teve a presença de Aécio e a participação virtual de Mota, que é o presidente da Câmara. E o relator quer acelerar projeto de redução de penas, mas a esquerda se opõe e a direita cobra a anistia. E nos editoriais em destaque temos aqui dois textos. O primeiro: eliminar excessos nas penas por golpe, sim. Anistia, não. E o segundo texto fala mais do que dinheiro, gestão. Agora, neste carrossel de imagens aqui no Folha, desta sexta-feira, temos aqui um assunto para os esportes. No Maracanã, Flamengo vence o Estudiantes, da Argentina, e tem a vantagem do empate na próxima partida das quartas da Libertadores. E ainda sobre futebol, falhas da defesa e do ataque fazem São Paulo, de Ferreirinha, perder por 2-0 e ficar em desvantagem contra a LDU nas quartas de final da Libertadores. Agora um assunto sobre polarização americana. Aqui diz que, diferentemente do que diz Donald Trump, o extremismo de direita lidera casos de violência política nos Estados Unidos. E o assassinato de Charlie Kirk faz parte de um padrão no país. E aqui o Folha traz um infográfico explicando aí essa polarização. Agora, um outro assunto é para o meio ambiente. De jogo com algas, a comunicação por piruetas. Projeto desvenda golfinhos de Fernando de Noronha. E em 35 anos, os pesquisadores fazem registros inéditos do bicho. Temos também aqui sobre pedidos acumulados. Fila do INSS volta a subir e chega a 2,63 milhões de solicitações apenas no mês de agosto. E o órgão diz que a alta é concentrada em benefícios assistenciais que foram afetados pelas mudanças. Agora, sobre o governo Lula, um programa de crédito para reforma habitacional terá um subsídio de 7,3 bilhões de reais. Já um outro destaque internacional: o governo Trump inflama guerra cultural nos Estados Unidos após um atentado a tiros que matou Charlie Kirk. E a sua viúva promete transformar o luto em grito de guerra e herda a instituição de Charlie. E a Luciana Coelho, sobre este assunto, ela escreve o seguinte texto ao Folha: liberdade de expressão, mas não se você criticar Trump. Sobre o INSS, grupo comandado pelo careca do INSS movimentou 140 milhões de reais em 14 meses, afirma ex-diretor. Sobre o clima, professores de escola ribeirinha em Corumbá temem efeitos do fogo na saúde mental dos alunos. Em 2024, o colégio foi afetado pelas queimadas históricas que atingiram a região. Na área da saúde, temos aqui o assunto que o SUS, que faz 35 anos, se moldou no sistema NHS inglês com 77 e hoje inspira o irmão mais velho. A estratégia Saúde da Família é citada como proposta de melhoria por governo britânico. Na economia, temos aqui o seguinte assunto: quem opera day trade odeia o dinheiro, diz Barsi, de 86, que é o maior investidor pessoa física aqui do país. Focado em dividendos, ele não se preocupa com suas eventuais tributações. Falando sobre tecnologia, também temos a informação que os iPhones 17 e Air chegam nesta sexta-feira de 19 aqui no nosso país. O produto é lançado no mesmo dia nos Estados Unidos. O outro assunto sobre passeios é que o Summer Electro Hits e ritmos dos anos 2000 animam festas em São Paulo. Esses eventos celebram clássicos da música eletrônica, o pop, rap, hip hop, pagode
e até o funk. Agora, um outro assunto: o Ministério Público Federal pede diminuição da pena de Léo Lins, condenado a 8 anos de prisão. E ao condenar o comediante, a juíza disse que ele dirigiu um discurso de ódio a várias coletividades. Já na sessão Pare para Ler desta sexta-feira aqui do Folha de São Paulo, já que nós estamos aqui no Setembro Amarelo, temos aqui o seguinte assunto: por que bots, que são os robôs, não são capazes de evitar suicídios de quem utiliza ferramentas de inteligência artificial como uma forma de terapia? Episódios recentes expõem os riscos do uso indiscriminado da inteligência artificial, que mesmo com travas, falha ao responder sobre o que não deveria. Ainda na saúde, o uso estético de Ozempic oferece riscos e pode virar um gatilho para um distúrbio alimentar. Também no Caderno Todas, a Ana Elizabeth Aras se torna a segunda mulher a dirigir a Faculdade de Direito da USP em 2 séculos. Neste mesmo caderno temos um caso de violência que uma mulher foge de ex-padrasto após anos de violência lá no Paraná. Sobre a economia, o primeiro assunto é para os juros. Pressão sobre Galípolo e clima político atrapalhando a pauta econômica. Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli comentam a expectativa de redução dos juros. Também temos um próximo destaque que corte de juros destaca limites da influência de governo Trump sobre a independência do Fed, que é o Banco Central norte-americano. A decisão, que aconteceu na quarta, mostra que até diretores republicanos resistiram à pressão política. Justiça condena a trabalhadora após a advogada usar IA e inventar decisões judiciais. A multa aplicada foi de 5% sobre a causa, porém o TST poderá aumentar o valor e cabe ainda recurso. E sobre a Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal prendeu suspeitos de ataque hacker após alertas sobre retirada de notebook de agência. E 8 presos suspeitos de integrar organização criminosa negam a participação nesse crime. Da política, jornalista e filho de ex-ministros de Bolsonaro lideram oposição digital a João Campos no Recife. O Eduardo Moura, do Partido Novo, e Gilson Machado, filho do PL, fazem um contraponto a prefeito. Já no cotidiano, temos aqui um destaque que um aluno autista da rede pública de São Paulo é aprovado para intercâmbio após ser recusado por 2 países. O jovem, de 16 anos, teve a matrícula negada por Reino Unido e Austrália e agora estudará no Canadá. E sobre violência, vias da zona leste de São Paulo são campeãs de roubo e furto de carros na região metropolitana. E a secretaria afirma que há queda nesse tipo de crime e cita números também da capital paulista. Defesa de ex-diretor da Polícia Federal pede substituição de prisão por medidas cautelares. Rodrigo Teixeira é um dos alvos de operação que investiga crimes ambientais em Minas Gerais. E nos destaques internacionais desta manhã de sexta, o ministro de Israel diz que Gaza é uma mina de ouro imobiliária e que já faz plano de negócios com os Estados Unidos. O extremista afirma que já concluiu a demolição e disse também que precisamos construir. E para a Venezuela, Maduro anuncia que militares irão até comunidades do país para ensinar civis a usar armas. De acordo com o ditador, unidades da Força Armada Nacional Bolivariana instruirão os voluntários. Agora sobre ciência. Rainha de um tipo de formiga consegue originar 2 espécies totalmente diferentes. Sobre meio ambiente, o Brasil avalia estrear fundo de florestas, que pode gerar 7 bilhões de reais. E as matérias mais lidas aqui pelo público do Folha nessa semana, primeira é para os Estados Unidos. Senadores dos Estados Unidos apresentam um projeto no Congresso para cancelar tarifas aplicadas ao Brasil.
A segunda matéria é para o governo Lula, que linha de crédito para reformas terá um subsídio de 7,3 bilhões de reais. E veja as regras do novo programa. A terceira matéria é para o Congresso, que o Centrão fecha acordo sigiloso com o ala do Supremo Tribunal Federal por domiciliar para Bolsonaro redução de penas e rejeição de anistia. E a próxima matéria mais lida é aqui sobre a guerra comercial, que Temer pede um diálogo com os Estados Unidos sobre tarifas e pergunta de Trump, ou melhor, e lembra a pergunta de Donald Trump: como vocês vão invadir a Venezuela? E a quinta matéria mais lida também é para os Estados Unidos. Estados Unidos restringem circulação de Padilha em Nova York a 5 quarteirões de hotel e reuniões na ONU. Já na editoria de cultura, temos aqui estes 3 destaques. O primeiro é para a ópera, que a versão de Porgy and Bess de Gershwin leva a negritude e as periferias brasileiras ao palco. Sobre filmes, Cinema do Frei Caneca não terá salas na Mostra de São Paulo deste ano. E por último, no Multitela, filme sobre criadora do Bumble e Hélio, que vê na TV no streaming nesta sexta-feira. Já no estado de São Paulo, no alto da capa, temos o nosso guia semanal Sextou. O primeiro assunto de hoje é para o teatro, a ousada vida de Norma Bengel. Amanda Costa interpreta a atriz e cantora durante um espetáculo. No caderno Divirta-se, mais uma vez um destaque para a ópera Porgy and Bess, que reúne música clássica e jazz. E para o cinema, um novo filme de Spike Lee reinventa clássico de Kurosawa. E mais abaixo, falando agora sobre arte, a tela de Pablo Picasso vem à luz após 8 décadas. A tela Bust the Femme retrata a musa do espanhol, como a gente consegue observar nesta fotografia em destaque. E esse quadro foi pintado em 1943 e desde 1944 estava com a família proprietária. E essa obra, conhecida apenas por uma foto preto e branco, será leiloada agora por 8 milhões de euros, lá em Paris. E a manchete é para a política, dizendo que o relator de anistia prevê redução de penas sem anular condenações. O deputado Paulinho da Força quer articular um texto pacificado com o Supremo Tribunal Federal, Senado e Governo. O deputado Paulo Pereira da Silva, que é do Partido Solidariedade de São Paulo, ou chamado de Paulinho da Força, foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para ser o relator do projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas. O parlamentar disse que pretende trabalhar num texto que abandone a ideia de perdão amplo e adote uma redução de penas, proposta que seria mais aceitável no Supremo. Ministros da Corte não admitem uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de conversar com integrantes do Supremo, o relator buscará diálogo com a cúpula do Senado, que não aceita anistia ampla, geral e restrita, e com o governo para elaborar um texto pacificado. Ele também disse ainda que vai tentar agradar a gregos e troianos em seu projeto. Um outro assunto é no Judiciário sobre planos de saúde, que diz que o Supremo Tribunal Federal limita a cobertura e planos falam em economia de 25 bilhões de reais. Sobre esportes, São Paulo perde para a LDU por 2-0 no Equador. Na tecnologia, a NVIDIA anuncia um investimento de 5 bilhões de dólares na Intel. Também temos agora sobre a CPI do INSS, que um documento aponta a atuação do filho de Lewandowski para a entidade investigada. Advogado Henrique Lewandowski encontrou em dezembro o então presidente do INSS e 148 milhões de reais é o que a entidade arrecadou de maio de 2023 a janeiro de 2025. Agora, um destaque internacional. Trump sugere que canais de TV que o criticam
deveriam perder a licença. O ex-presidente Barack Obama ignorou o protocolo e acusou o atual presidente de silenciar vozes contrárias. Inclusive, temos aqui um destaque de uma nota do Estado de São Paulo sobre este assunto. É isto uma democracia? Donald Trump coloca a máquina do Estado contra quem ele considera dissidente. E por último, aqui no Brasil, temos um assunto para o crime organizado que DERRIT confirma participação do PCC na execução de ex-delegado. A Secretaria da Segurança diz ter identificado 4 envolvidos nesse crime, entre eles um chefe da facção no ABC. Agora, no jornal Globo, no alto da capa, nós temos aqui um fato curioso. A autoridade artificial, o governo albanês, nomeia uma ministra criada completamente pela inteligência artificial para combater a corrupção. E isso gera um protesto da oposição. Já a manchete de hoje é sobre política nacional. A anistia ampla e restrita já foi superada, afirma o relator do projeto. E o Paulinho da Força diz que trabalhará por texto nem à esquerda nem à direita e sinaliza com redução das penas de condenados por golpe. Um ex-líder sindical com bom trânsito político, o deputado Paulinho da Força foi escolhido relator do projeto de anistia pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele afirmou que vai conversar com todos os partidos, o Senado e, eventualmente, o STF e o governo, para construir com celeridade uma proposta de consenso, mas descartou encapar o perdão amplo e restrito para condenados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, como exige a bancada bolsonarista. Ele sinalizou que a redução das penas é o caminho mais provável no projeto, e abre aspas, mas não sei para quais crimes ainda, fecha aspas. E Paulinho, que em 2023 chamou de terroristas os golpistas do 8 de janeiro, disse ainda que não vai individualizar as medidas em seu relatório. E ele complementa dizendo que se Bolsonaro for beneficiado, muito bem. E, se não for, também. E assembleias se preparam para pautar a blindagem. Proteção a parlamentares contra processos criminais, que terá a PEC ainda submetida ao Senado, já tem a extensão considerada também em legislativos estaduais, como os de Rio, Bahia, Goiás e Mato Grosso. E o ministro Dias Toffoli dá 10 dias para a Câmara explicar o rito da PEC. Mandado de segurança impetrado pelo deputado Kim Kataguiri questiona a legalidade da aprovação da proposta na Casa. E ainda falando sobre o judiciário, a decisão de Dino é lida como recado a Eduardo Bolsonaro. Em processo envolvendo o Chiquinho Brazão, ministro do Supremo disse que presença física é regra no mandato parlamentar. E aqui temos também uma entrevista em destaque na capa de hoje do Jornal Globo. Essa entrevista aconteceu com o Ricardo Lewandowski. E durante a entrevista ele disse que as facções podem se infiltrar nos parlamentos. O ministro da Justiça cita o risco da PEC da blindagem e diz que o crime organizado preocupa em setores como construção, fintechs, coleta de lixo e também transporte. Supremo Tribunal Federal restringe acesso à cobertura fora do rol da ANS. Ministros decidiram pela adoção de 5 critérios simultâneos para casos em que planos são obrigados a cobrir procedimentos não listados pela Agência Nacional de Saúde. Para os analistas, regras vão dificultar acesso de usuários a tratamentos. Para operadoras, vão amenizar a judicialização no setor. E um assunto internacional aqui diz que o Banco Central argentino já injetou 432 milhões de dólares no mercado para segurar o dólar. Cotação da moeda encostou na banda acordada com a FMI. A intervenção fragiliza mais o governo Milei, que vive uma onda de notícias negativas na política e também na economia.
E a atração de TV suspensa evidencia a perseguição de Trump à mídia. Show foi cancelado após o apresentador criticar campo político de Trump, o que desencadeou ameaças do órgão regulador. Cerco estatal à mídia é considerado inédito. Em um destaque do segundo caderno, artistas precisam estar no palco para faturar. Uma pesquisa aponta que, no mercado atual, compositores ficam em situação difícil. De cerca de 116 bilhões de reais arrecadados no setor em 2024, 94 bilhões vieram de shows. E um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, uma invasão de hospital detona embate político. Secretários do Estado e do município trocaram acusações após criminosos invadirem o hospital público em Santa Cruz ontem de madrugada, na tentativa frustrada de executar um paciente. Governador e prefeito, no entanto, evitaram ataques. Operação contra crime em torcidas organizadas resulta em um morto, isso aqui também no Rio de Janeiro. 9 sedes de torcidas cariocas foram alvo da Polícia Civil em ação contra suspeitos infiltrados. Uma pessoa morreu em confronto e outras 2 foram presas. Por último, no esporte, mais uma vez aqui um destaque para o Libertadores. Fla vence e vai com vantagem para a volta. Após o início avassalador, abrindo 2 gols, rubro-negro não sustenta o ritmo e fica no 2-1 com o Estudiantes. Vaga na semifinal será decidida na Argentina. Agora, no Correio Brasiliense, na manhã desta sexta-feira, dia 19 de setembro, mortes em clínica levam 4 pessoas à prisão. Os empresários donos da comunidade terapêutica Liberte-se, um coordenador e um monitor da instituição foram presos ontem por suspeitas de homicídio doloso, cárcere privado e prescrição de medicamentos sem autorização. Essa detenção ocorreu no âmbito da investigação criminal da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá sobre um incêndio que provocou a morte de 5 internos e feriu outros 11 em 31 de agosto. Na quarta-feira, a Liberte-se sofreu outras sanções da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça por irregularidades denunciadas pelo Ministério Público e pela Câmara Legislativa na unidade do Lago Oeste. 3 funcionários desse centro foram detidos e depois liberados, com uso de tornozeleira eletrônica. A comunidade também foi obrigada a fechar todas as suas 3 unidades lá no Distrito Federal, há pelo menos 100 internos. No entanto, o Correio flagrou uma das casas ainda em funcionamento, também localizada no Paranoá. Na política, relator do PL da anistia, Paulinho vai ouvir o Supremo Tribunal Federal. Indicado para elaborar o texto de um projeto de lei que atenue as punições aos golpistas, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, o deputado Paulinho da Força disse que vai ouvir todo o Congresso, os governadores e os magistrados que julgam o caso. E abre aspas, não sei se o meu texto vai agradar a todos ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e de ter também uma maioria. Fecha aspas, disse Paulinho. E sobre a pressão contra a blindagem, aprovada na Câmara por ampla margem de votos na terça-feira, a chamada PEC da blindagem será analisada agora pelo Senado, mas já há pedidos de questionamento da proposta no Supremo Tribunal Federal. Movimentos populares prometem protestos contra o projeto neste fim de semana. E advogado se cala na CPMI. Alvo da Polícia Federal sob uma suposta ligação com a máfia do roubo de aposentados, Nelson Williams foi ao Congresso, negou participação e depois ficou em silêncio. Também na política nacional, temos aqui a próxima chamada de capa, Bolsonaro na mira de Dino. O ministro Flávio Dino, do STF,
determinou a abertura de inquérito para apurar irregularidades durante a pandemia apontadas na CPI da Covid. E sobre cultura, o cinema na vida de Darlan. O criador do troféu Saruê, oferecido pelo Correio no Festival de Brasília, Darlan Rosa, o pai do Zé Gotinha, fala sobre a relação entre as duas artes. Na área da saúde, temos aqui duas entrevistas que aconteceram no CB.poder. O primeiro é sobre o sofrimento que mata. O psiquiatra André Botelho falou sobre o drama do suicídio e afirmou que é possível prevenir o ato extremo. Também na saúde feminina, o trabalho do Grupo EVA, que desenvolve a campanha Setembro em Flor, foi o destaque da diretora da entidade, Daniele Assad. No caderno de cidades, a chuva agora dá sinal. Após 6 meses de seca, os primeiros pingos caíram no meio da tarde de ontem, após um dia nublado e quente em vários pontos do Distrito Federal, a exemplo inclusive de Águas Claras. Esta imagem aqui que está em destaque na capa de hoje do Correio. Já sobre os Estados Unidos, Trump quer caçar concessão de emissoras contra ele. Na Colômbia, Tribunal de Paz condena 12 militares por 135 homicídios. Também temos aqui no caderno Divirta-se Mais, nesta manhã, sobre A Noite de Uma Só Estrela. Com um repertório de hits, Katy Perry embala a noite hoje lá no Mané Garrincha. A norte-americana canta pela primeira vez na capital e vai passear por sucessos do pop internacional. Sobre teatro, José de Abreu encerra A Baleia, que é um drama sobre doença e solidão. Na gastronomia, restaurantes no lago mesclam sabor e paisagem. E por último, no Correio, temos aqui 2 destaques para os esportes. Primeiro é que hoje é dia de Caio. Brasiliense disputa prova de 20 quilômetros da marcha, hoje às 21h50 em Tóquio, a um pódio de se tornar o maior medalhista brasileiro na história do Campeonato Mundial de Atletismo. Em Libertadores, o Flamengo sai na frente. Pedro e Varela comandam vitória rubro-negra por 2-1 contra o Estudiantes, no jogo de ida das quartas. E a LDU derrota São Paulo. Agora no jornal Cearense O Povo, nesta manhã, temos aqui a manchete para a política sobre uma tramitação acelerada. Relator descarta anistia ampla e mira em penas menores. O deputado Paulinho da Força, que é o relator, considera que anistia ampla, geral e restrita é impossível. E o texto caminha para a diminuição de penas, porém ainda há dúvida sobre Bolsonaro. E em cidades, temos aqui o destaque que as ruas e as avenidas ganham beleza e colorida especial com a floração dos ipês. Na editoria de Comes e Bebes, do doce ao salgado, o frescor do limão dá o tom na culinária brasileira. Também temos uma reportagem sobre os 35 anos do SUS, avanços e desafios do sistema que mudou a saúde no país. Na economia, temos um assunto para o tarifaço, que empresas querem usar créditos como garantia de empréstimo. No esporte, Ferroviário deve ter mais de uma chapa nas eleições pela primeira vez na história. Também na economia, medida provisória de data centers favorece investimentos aqui no Ceará. Por último, temos aqui um assunto que em 2026, 45% dos produtos da merenda escolar serão da agricultura familiar. E nesta imagem temos aqui o Eumano, Alckmin e Camilo, participando da abertura da segunda cúpula global da Coalizão para a Alimentação Escolar. Dando continuidade aos destaques do valor econômico na manhã desta sexta-feira, a manchete de hoje diz o seguinte: setor de energia responde por 35% das fusões e aquisições no ano. No acumulado até setembro, operações no segmento somaram quase 50 bilhões de reais
pouco mais de um terço dos 140 bilhões de reais das transações totais. E o setor de energia já responde por pouco mais de um terço das grandes operações de fusões e aquisições no país, totalizando quase 50 bilhões neste ano, no cenário em que os juros elevados impõem cautela às empresas. Gigantes do segmento têm revisado seus portfólios em transações bilionárias, tendo como pano de fundo a proximidade da renovação de concessões e a reciclagem de ativos. E no acumulado do ano, até a metade de setembro, o setor de energia representou cerca de 35% do volume financeiro de todas as transações de MIAs no país, que movimentaram cerca de 140 bilhões de reais. Na política nacional, o relator descarta anistia e fala em redução de penas. O deputado Paulinho da Força foi escolhido para a relatoria do projeto de lei da anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. E logo após o anúncio feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, Paulinho afirmou que o seu texto será costurado em um diálogo com os outros poderes e descartou um perdão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Globo, Paulinho classificou como impossível uma anistia ampla, geral e restrita da forma como defendem os aliados de Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, nem se está falando mais de anistia. O projeto que irá à votação na Câmara deve envolver a redução de penas. No Judiciário, Supremo Tribunal Federal amplia exigências para custeio de tratamentos fora do rol da ANS. O Supremo Tribunal Federal ampliou as exigências que terão de ser cumpridas para que os planos de saúde sejam obrigados a custear tratamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O entendimento, por maioria dos votos, foi firmado ontem. Na prática, a decisão é uma vitória dos planos de saúde, apesar de o pedido para a derrubada da Lei nº 14.454 ter sido negado. A norma obriga a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, mas só trazia 2 requisitos, que a partir de agora passam a ser 5. Prescrição médica, inexistência de negativa expressa da ANS ou pendência de análise para atualização do rol, ausência de alternativa terapêutica, comprovação de eficácia do tratamento e a existência de registro na Anvisa. Num destaque agora internacional sobre a economia, empresas americanas vão investir 205 bilhões de dólares no Reino Unido. O presidente Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Starmer anunciaram uma parceria tecnológica que prevê 205 bilhões de dólares em investimentos de empresas americanas no Reino Unido. Esse montante faz parte de um pacote ainda mais amplo, de quase 340 bilhões de dólares, que beneficiará os 2 países. E a assinatura do acordo contou com a presença de CEOs de gigantes americanas, como Jensen Huang, da NVIDIA, e Satya Nadella, da Microsoft. E abre aspas, é um plano para vencermos juntos esta nova era, moldá-la de acordo com os nossos valores compartilhados e aproveitar as incríveis oportunidades que se apresentam, fecha aspas, afirmou o primeiro-ministro britânico Starmer. Ainda de acordo com Trump, o acordo criará bilhões de dólares em oportunidades para empresas americanas e reduzirá também as barreiras comerciais. Agora, nesta imagem, temos aqui a Ana Elisa Setúbal, que diz que ela amplia o espaço de sua oportunidade do bem em São Paulo, que doa o dinheiro arrecadado com a venda de itens de luxo de segunda mão para mais de 20 projetos sociais. E em 6 anos de atuação, já foram mais de 12 milhões de reais. E ela também afirma que todo mundo pode fazer alguma coisa pelo próximo. IFI destaca riscos à meta fiscal de 2026. Novas fontes de receita poderão ser necessárias
para o governo assegurar o cumprimento da meta de superávit primário de 0,25% do PIB em 2026, prevista no projeto de lei orçamentária anual. De acordo com a instituição fiscal independente, 60,7 bilhões em receitas previstas no PILOA têm um caráter incerto. E, além disso, as projeções do governo para o PIB e a inflação incluídas na peça orçamentária reforçam as dúvidas sobre a viabilidade de se cumprir a meta fiscal. As análises constam no relatório de acompanhamento fiscal de setembro que foi publicado ontem. E abre aspas. As receitas esperadas dependerão do grau de desidratação das propostas originais enviadas pelo governo. Fecha aspas ao Congresso. Em relação às despesas, a IFI vê certo otimismo no PILOA, sobretudo quanto aos gastos previdenciários e assistenciais. Também temos a próxima chamada de capa. NVIDIA investirá 5 bilhões de dólares na Intel. A NVIDIA vai investir 5 bilhões na Intel, tornando-se uma das maiores acionistas da companhia, com cerca de 4% do capital, num acordo que inclui o desenvolvimento conjunto de chips para computadores e data centers. As ações da Intel subiram 22,77% na Nasdaq, enquanto os papéis da NVIDIA avançaram 3,49%. No próximo assunto, também na capa do jornal Valor Econômico de hoje, diz que a ABAP cria código de conduta em premiações. A Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ABAP, lança hoje o Código de Conduta para inscrição de agências em premiações, após a crise que atingiu o setor com a retirada, em julho, de 12 prêmios da DM9 no Cannes Lions, por manipulação de dados e imagens no material de uma campanha. E o documento, que foi divulgado com exclusividade pelo Valor Econômico, já tem adesão de cerca de 60 das 130 associadas da entidade. Sobre a energia solar, a Lexalc BP, braço de energia renovável da petroleira britânica BP, pretende instalar no Brasil 1,4 gigawatts de energia solar em 5 anos, aumentando em quase 7 vezes a atual capacidade instalada da companhia no país, com investimento de 4,5 bilhões de reais, diz a Lívia Fiuza, ela que está hoje em destaque aqui na capa do Valor. Inclusive, ela é a diretora-geral da empresa aqui no Brasil. E no Judiciário, o ministro Dias Toffoli dá prazo de 10 dias para a Câmara enviar informações sobre a PEC da blindagem. Essa determinação é resposta à representação do deputado Kim Kataguiri contra a tramitação da proposta. E, por último, União dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula. O partido acusa o Planalto de ligação com vazamento de denúncias contra dirigente e antecipa a saída. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E em breve, às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Vamos dar início agora aos destaques desta segunda edição pelo Jornal o Globo. Logo no alto do site temos aqui uma entrevista com o ministro da Justiça. E o Ricardo Lewandowski disse que o crime organizado pode se infiltrar nos parlamentos. Isso ele afirmou após a PEC da blindagem. O ministro da Justiça afirma que, além do setor de combustível, autoridades já monitoram a presença de facções em empresas de transporte público, construção civil e coleta de lixo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, avalia que a PEC da blindagem, aprovada pela Câmara para proteger os deputados de ações penais,
pode facilitar a infiltração do crime organizado em assembleias estaduais pelo país. Para ele, a independência e a autonomia são essenciais para a atividade parlamentar, mas a prática de crimes comuns não podem ser acobertada pela Constituição. E nesta entrevista exclusiva, o Lewandowski diz que vai enviar em até 15 dias ao presidente Lula um projeto que mira o combate financeiro ao crime organizado e afirma que a pasta está monitorando diferentes setores da economia onde as facções já se enraizaram. Ainda sobre essa situação da PEC da blindagem, temos a próxima matéria sobre um efeito cascata. As assembleias estaduais já discutem replicar essa PEC. Antes mesmo de passar pelo Senado, extensão das regras já é considerada por deputados de Rio, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Após a aprovação da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados na terça-feira, representantes de assembleias de diferentes regiões do país já admitem a possibilidade de levar a discussão para a esfera estadual. E a PEC, que agora vai à análise do Senado, prevê que processos criminais contra parlamentares só podem ser abertos pelo Supremo Tribunal Federal se o próprio Legislativo autorizar. Para os especialistas, se houver a replicagem, as novas regras poderiam alcançar deputados estaduais alvos de ações, tanto no Supremo quanto nos tribunais de justiça estaduais. E como mostrou o próprio jornal na quinta-feira, o tema já é discutido nos bastidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Parlamentares fluminenses apostam no entendimento de que uma decisão do Supremo de 2019 lhe garantiria as mesmas prerrogativas de que gozam seus pares em Brasília. E um dos parlamentares ouvidos pela reportagem disse o seguinte: o tema está pacificado e começaria a valer automaticamente. Assim, o apoio de parte dos deputados pela mudança. E aqui já na LERJ está na mira o deputado Marcos Miller, do União, acusado de participar de um esquema de rachadinha em seu gabinete e alvo de um pedido de afastamento determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio. Procurado, o parlamentar não respondeu aos contatos. Já em outros estados, como bem menciona nesta matéria, não há uma crença na aplicação automática. A avaliação é que o debate deverá ser feito nos legislativos estaduais. E em Goiás, por exemplo, o presidente da casa, que é o Bruno Peixoto, do Partido União, já admite inclusive discutir as novas regras com os seus pares. Ele disse que estamos aguardando a discussão das votações no Congresso. E esse tema foi levado na quinta-feira ao plenário da Casa Goiana pelo deputado estadual Almari Ribeiro, também do Partido União, que defendeu a aprovação do texto pela Câmara Federal. Ao criticar a postura contrária de parlamentares de esquerda à proposta, afirmou que a PEC, abre aspas, é justamente para deixar que deputados de direita possam trabalhar sem ser perseguidos pelo Supremo, que faz política nessa nação. Fecha aspas. Agora, em entrevista ao jornal, Ribeiro afirmou que apoia a proposta apenas no âmbito federal, negando a defesa da expansão das prerrogativas para o seu estado. E a incorporação dessas regras é vista como inevitável pelo deputado estadual Dr. Sérgio Castro, do PL da Bahia, que defende a discussão da proposta no estado baiano, apesar de divergir sobre trechos que prevêem a expansão do foro privilegiado para os presidentes dos partidos. E em 2023, o Supremo já fixou a tese de que a imunidade garantida a parlamentares federais é aplicada aos estaduais. E os ajustes também foram defendidos pelo deputado estadual mato-grossense Eduardo Botelho, que defendeu a ampliação das prerrogativas, desde que exclua alguns tipos criminais. Agora, no Paraná, temos que o presidente da LEP, que é o Alexandre Cury,
disse por meio de uma nota que foi encaminhada ao jornal Globo que tem, abre aspas, outras pautas prioritárias no momento e não vê uma necessidade de discutir uma proposta semelhante à PEC da blindagem, fecha aspas. Mas ao final do comunicado, afirmou que, caso haja repercussão em outros legislativos estaduais, após a eventual promulgação PEC, cumprirá a normativa vigente, ou seja, acompanhará os demais legislativos. Agora, já em São Paulo, há a perspectiva de que essa proposta possa beneficiar nomes como o deputado estadual Gil Diniz, conhecido nas redes como o Carteiro Reaça. O parlamentar é um dos investigados no inquérito das milícias digitais, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, falando sobre os Estados Unidos, restrição de circulação imposta a Padilha pelos Estados Unidos é mais severa do que a destinada a cubanos, sírios e russos. O ministro da Saúde deverá seguir os trajetos entre o hotel e a sede da ONU ou transitar em uma área de até 5 quarteirões de onde estiver hospedado. E apesar de ter recebido na quinta-feira o visto para entrar nos Estados Unidos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, terá sua circulação na cidade de Nova York limitada, caso decida acompanhar o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU na próxima semana. E essas são restrições mais severas das que costumam ser impostas a representantes de países como Síria, Rússia e Cuba. E ainda de acordo com os interlocutores do governo, Padilha poderá transitar em uma área equivalente a até 5 quarteirões de onde estiver hospedado e também deverá seguir os trajetos entre o hotel, a sede da ONU e representações do Brasil ligadas ao organismo. Diplomatas de países como Cuba, Rússia e Síria costumam ficar limitados a um raio de 40 quilômetros da área de Manhattan, mais precisamente do Columbus Circle, que é uma rotatória em uma área movimentada da cidade. E ainda de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a imposição de tais restrições é incomum. Em um site do governo norte-americano, há uma lista de países cujos representantes podem ser alvos dessas limitações, que inclui também Eritreia, Venezuela, Coreia do Norte até o Irã. E outras restrições também podem ser impostas. E na edição do ano passado, do relatório do Comitê de Relações com o País Anfitrião, o documento da ONU que reúne queixas e recomendações relativos à atuação dos Estados Unidos como sede à Assembleia Geral, representantes da Rússia, Síria e Cuba criticaram essa restrição de 25 milhas, equivalente a 40 quilômetros. O relatório diz respeito ao governo do democrata Joe Biden. Agora, um outro destaque também agora na política nacional sobre o 8 de janeiro. Relator do PL dessa anistia se reúne com Aécio Neves e o Temer em São Paulo. E foco do texto será reduzir penas do 8 de janeiro. Paulinho da Força, escolhido para redigir o projeto de lei, busca uma alternativa que não confronte o judiciário brasileiro. Jabela Megali escreve: PL calcula votos no Supremo Tribunal Federal para emplacar anistia que inclui Bolsonaro. Sobre os planos de saúde, tire suas dúvidas sobre o que muda após o Supremo Tribunal Federal restringir cobertura fora da lista oficial da ANS. O Supremo endurece regra para acesso a tratamentos fora do rol da ANS. Já neste carrossel de imagens, temos aqui sobre o Mundial de Atletismo que o Alisson dos Santos ele é vice-campeão nos 400 metros com barreiras lá no Japão, em Tóquio. E sobre a polêmica na Libertadores, jogadores do Fla acusam o quarto árbitro de ajudar técnico dos Estudiantes para evitar uma expulsão. E sobre saúde, temos aqui a matéria: tomar café faz mal ao coração? Os mitos e verdades que ligam a bebida às doenças cardiovasculares. E durante anos, acreditou-se que o grão poderia causar arritmias ou hipertensão,
Novas pesquisas, no entanto, mostram, na verdade, o oposto. Agora, temos aqui um assunto. Japão quebra recorde, com quase 100 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Agora, sobre os dados do IBGE, após um recuo histórico, trabalho infantil sobe no Brasil em 2024 e chega a 1,65 milhão. Alta foi de 2,1% em relação a 2023, mas crianças e adolescentes trabalhando nos piores tipos de atividade recua a menor patamar desde 2016. Já a Malu Gaspar escreve também o seguinte texto aqui ao site do Jornal Globo. A péssima notícia da pesquisa Genial Quest para o governo Lula. Venezuela exibe arsenal, incluindo caças russos, em meio à tensão com os Estados Unidos no Caribe. Também temos aqui uma entrevista com o José Dirceu. Ele disse que querem anistia para Bolsonaro continuar inelegível e Tarcísio ser o candidato deles. O ex-ministro diz ver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um fator de desequilíbrio na disputa do Brasil ano que vem nas eleições de 2026. E em São Paulo, temos aqui um caso de violência. Criminosos invadem creche e casas, mantêm reféns, moradores, no caso da região, e trocam tiros com a polícia militar no Morumbi. A polícia permanece no local com viaturas e helicópteros à procura de suspeitos. 2 homens foram presos. Agora um próximo destaque, também no site do Globo. Pênalti não marcado, expulsão de Plata, interferência. Veja todos os lances polêmicos de Flamengo versus Estudiantes. Agora um outro destaque na área da saúde, nova diretriz de hipertensão arterial. Brasil segue Europa e Estados Unidos e muda valores. Agora a pressão a partir de 12/8 passa a ser considerada um quadro de pré-hipertensão, que demanda medidas como mudanças no estilo de vida. Também temos um assunto sobre a princesinha do crime. Saiba quem é a jovem que fugiu do presídio em São Paulo com a ajuda de casal armado. Essa jovem, de 27 anos, afirmava ser recepcionista, pedagoga e comandava uma quadrilha especializada em roubos de carros de luxo. Agora um outro assunto é para o Rio de Janeiro. Parte do teto do Aquario cede após vazamento de tanque. Agora um destaque sobre o Rio de Janeiro, falando ainda sobre violência. Disputa de grupos paramilitares rivais e guerra com o tráfico estão por trás da invasão de milicianos a um hospital do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, esse bando pretendia executar um ex-integrante que se aliou a traficantes do Comando Vermelho. Como a gente consegue ver neste vídeo, estes homens armados e encapuzados invadindo o Hospital Pedro II, que fica localizado no Rio de Janeiro. E sobre jogos, pais / máquinas de apostas no hipódromo da Gávea. E o Ministério Público questiona um decreto de Castro. Licença para equipamentos no Jockey Club é suspensa. O Ministério Público pede esclarecimento sobre critérios e também competência do governo do Estado para regulamentar os jogos eletrônicos. E sobre Cinelândia, de terra do cinema ao Bang Bang. E menino de 8 anos perde a mão direita após segurar um artefato explosivo em Costa Barros. Segundo relatos, vizinha deu o artefato para a criança acreditando ser um brinquedo. E o menino agora está no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Agora sobre teatro, Gabriela Duarte, em cartaz, com peça feminista, defende a mãe de críticas e diz que acreditar que artista tem que estar acima de partidarismo. E animações clássicas do estúdio japonês, que completa 40 anos, voltam aos cinemas. Também temos um próximo assunto sobre cultura e entretenimento. Mercado musical faturou 116 bilhões de reais no Brasil em 2024.
Mas quanto desse valor foi realmente para os artistas? E um estudo explica. Larissa Nunes vai protagonizar telefilme regional da Globo. E Cauã Raymond e Ricardo Teodoro devem reeditar parceria de Vale Tudo. Sobre saúde e bem-estar, temos um destaque para a crise dos 20 anos, que especialistas falam do medo do futuro cada vez mais presente nessa faixa etária. Inseguranças, comparações nas redes sociais e pressão por resultados marcam a fase conhecida como adultez emergente. Mas os especialistas apontam oportunidades de autoconhecimento e crescimento. E sobre a menopausa, saiba como minimizar o desconforto e a insônia. E sobre receita de médico, tratamento da dor crônica passa por transformação. Agora um outro assunto também sobre esportes, aqui no Jornal Globo, é uma análise. Revolta geral com arbitragem injusta, mas o Flamengo deixou escapar chances de liquidar confronto na Libertadores. Também temos que promessa do boxe mexicano é encontrada morta aos 21 anos em deserto nos Estados Unidos. Sobre basquete, Flamengo vence na última bola e segue vivo no Intercontinental. E Fernando Calaz escreve: Vinícius não é um jogador qualquer e sua história no Real Madrid merece um tratamento diferente. Sobre negócios e finanças, o Jornal Globo traz aqui uma matéria sobre tecnologia. O iPhone 17 arranha fácil e imagens de marcas na traseira viralizam na China após o lançamento. Inadimplência do agro sobe e prejudica resultados de bancos públicos. E como pintores estão usando inteligência artificial para multiplicar o potencial de venda de obras. Agora, os destaques internacionais aqui do Globo, nesta segunda edição. Polícia de Washington localiza restos mortais que podem ser de homem acusado de matar as 3 filhas. E Erika Kirk, que é a esposa do Charlie Kirk, assumiu o comando da Turning Point USA após o assassinato do marido. Na Ásia, Trump se recusou a aprovar pacote de ajuda militar para Taiwan, diz reportagem. E o terremoto de magnitude 6.1 atinge o leste da Indonésia. Agora, temos também aqui um assunto em variedades. Tim Burton e Mônica Bellucci anunciam a separação. Agora, no Correio Brasiliense, no site de notícias, temos aqui um grande destaque, que é para a questão da anistia. Relator trata a proposta como PL da dosimetria, após uma reunião com o ex-presidente Michel Temer. E o relator da anistia elogiou Moraes e chamou 8 de janeiro de terrorismo. E após o ultimato do União Brasil, Sabino deve reunir-se com Lula hoje, nesta sexta-feira. Força Nacional atuará para garantir segurança durante o CNU. A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 5 de outubro, em 228 cidades espalhadas por todas as unidades da federação. Também temos que Trump ameaça caçar concessão de emissoras que são contra ele. E senadores dos Estados Unidos, inclusive um republicano, querem derrubar tarifaço contra o Brasil. Na saúde, por que a pressão 12/8 passou a ser considerada alta por médicos? Na economia, temos a informação em destaque que a juventude do Distrito Federal está mais ativa e estável no mercado de trabalho formal. E sobre essa PEC da blindagem, o ministro Dias Toffoli intima a Câmara a explicar essa votação. E o caso de uma tragédia. Polícia prende 4 por incêndio em clínica no Paranoá. E no Mundial de Atletismo, Alisson dos Santos é prata em Tóquio. Ele disse que sou a continuação de um sonho. E manifestações marcadas contra a PEC da blindagem e anistia. Aqui temos que o Caio Bonfim está a uma medalha do Olimpo do Brasil em mundiais. E sobre música, a popstar na capital, Katy Perry faz a festa no Mané Garrincha. E agora, sobre saúde, temos aqui 2 entrevistas que aconteceram ao CB.poder, ou melhor, ao CB.saúde,
que pertence ao Correio. Uma especialista ouvida diz que a prevenção ao câncer ginecológico precisa de visibilidade. E um psiquiatra, André Botelho, diz que é possível prevenir o suicídio. Agora, também temos aqui que a conciliação e golpismo, essa tradição alimenta a anistia. No judiciário, temos um grande assunto aqui para os planos de saúde, que o Supremo Tribunal Federal fixa critérios para tratamentos. E Bolsonaro e 23 na mira por abusos na Covid-19. Já em cidades, temos aqui um caso de um crime que um homem é preso por tentativa de feminicídio após espancar e empurrar sua própria companheira da escada. Grupo de materiais de construção do Distrito Federal é investigado por sonegar 11 milhões de reais. E o prêmio Correio Casacô ainda dá tempo de votar no 8º prêmio do Correio Brasiliense Casacô. Influenciador digital é preso no Distrito Federal acusado de extorquir autoridades. E sobre proteção animal, temos aqui que um novo cadastro para protetores de animais será lançado ainda este mês. E Feira da Torre de TV e mais 6 passarão por reformas. Sobre energia, Jardim Botânico terá interrupção no fornecimento de energia nesta sexta-feira. E sobre empregos, agências do trabalhador oferecem 693 vagas de emprego nesta sexta-feira. Sobre tempo, moradores do Distrito Federal e entorno registram chuvas. E o show de Katy Perry altera o trânsito no eixo monumental nesta sexta. E no trânsito, infelizmente, uma fatalidade, uma criança de 7 anos morre em um acidente na BR-040. Na política, o Correio nos traz o primeiro assunto, as muitas anistias que o Brasil já teve e por que elas são criticadas. E Alckmin disse o seguinte sobre esse assunto da anistia, que a última palavra é do Judiciário. E sobre a CPMI do INSS, Jorge Seif é repreendido após xingamento em sessão da CPMI. Sobre a diplomacia, o Padilha recebe visto e diz que ir da ONU é obrigação. Também temos que o relator da anistia não fecha a porta a Bolsonaro. Agora, nos destaques aqui do Brasil, polícia identifica 2 matadores do delegado, mas investigações não esclarecem a função deles entre os 4 que participaram da execução de Rui Ferraz. E para as autoridades de segurança, não há mais dúvidas de que o PCC está envolvido no assassinato. E agora resta saber realmente essa motivação. E saúde inclui triagem para autismo em atendimento no SUS. O Ministério da Saúde lançou uma nova linha de cuidado voltada ao transtorno do espectro autista. A principal diretriz estabelece a aplicação do teste chamado MChat em todas as crianças com idade entre 16 e 30 meses, atendidas na atenção primária do Sistema Único de Saúde. E no Rio de Janeiro, criminosos armados invadem o hospital no Rio para tentar matar um paciente. Essa invasão ocorreu na madrugada de quinta, no Hospital Pedro II, em Santa Cruz. E mulher morre após aplicações de hidrogel no glúteo. Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte suspeita na delegacia da cidade. Em esportes, Corinthians dribla desfalques com improvisos e mantém defensiva. No Libertadores, Cruzeiro tem bom retrospecto contra adversários do G6. Ídolo Mauro Galvão aciona Vasco na justiça por uma dívida de 2,5 milhões de reais. E Samuel Lino dispara. Resultado foi condicionado pela arbitragem. E o jogador saiu revoltado com o árbitro Andrés Rojas, após a vitória do Flamengo. E na editoria internacional, Colômbia inicia acerto de contas com passado de morte e sequestro. E Macron processa influenciadora por dizer que a sua esposa nasceu um homem.
E sobre a família real, o gesto de Camila faz Kate se afastar de conversa com Melania Trump. E Trump anuncia que designará Antifa como organização terrorista. Nos destaques da economia, aqui no Correio Brasiliense, a agricultura familiar terá maior participação na merenda da escola. Agora, sobre os supermercados, arroz e feijão ficam mais baratos, mas o café ainda pesa na inflação. Sobre balanço, lucro da Caixa sobe 45% e atinge 8,9 bilhões de reais no primeiro semestre. E o Supremo forma maioria em decisão favorável aos planos de saúde. Já em ciência e saúde, como comer insetos se tornou uma teoria da conspiração. Também temos que um novo aparelho de tratamento de água pode ser um substituto para cloro. Sobre a hipertensão, a pressão 12/8 passa a ser motivo agora de atenção. E saiba também agora o que muda. E a NASA atinge marca de 6.000 exoplanetas descobertos. Na editoria de Educação e Carreira, temos aqui a primeira matéria, que traz um destaque para o trabalho remoto, os programas que vigiam funcionários em home office. Sobre competição, a ANEEL abre inscrições para a Olimpíada de Eficiência Energética. E Talibã proíbe universidades de usarem livros escritos por mulheres. E o decreto também proibiu o ensino de 18 disciplinas, incluindo direitos humanos e assédio sexual. E o governo do Afeganistão, que é controlado pelo Talibã, baniu livros escritos por mulheres do sistema de ensino universitário do país como parte de uma nova proibição que também tornou ilegal o ensino de direitos humanos e o assédio sexual. Cerca de 140 livros escritos por mulheres, incluindo obras como Segurança no Laboratório Químico, estão entre os 680 livros considerados preocupantes devido às políticas anti-Sharia, que é a lei islâmica e anti-Talibã. As universidades também foram informadas que não têm mais permissão para ensinar 18 disciplinas. E um oficial do Talibã disse que as disciplinas estão em, abre aspas, em conflito com os princípios da Sharia e a política do sistema, fecha aspas. E o decreto é o mais recente de uma série de restrições que o Talibã impôs desde que retornou ao poder, há 4 anos. Nesta semana, a internet de fibra óptica foi proibida em pelo menos 10 províncias por ordem do próprio líder supremo do Talibã, em uma medida que, segundo o discurso dessas autoridades, visa evitar a imoralidade. Mulheres e meninas estão sendo particularmente afetadas por mudanças promovidas pelo Talibã. Elas não têm acesso à educação após a 6ª série e uma de suas últimas alternativas de educação foi cortada no final de 2024, quando cursos de obstetrícia foram discretamente encerrados. E agora, até mesmo temas diretamente ligados às mulheres discutidos em cadeiras universitárias também foram alvos. E 6 dos 18 temas proibidos em universidades são especificamente sobre mulheres, incluindo gênero e desenvolvimento, o papel das mulheres na comunicação e sociologia das mulheres. E o governo do Talibã disse que respeita, segundo eles, os direitos das mulheres de acordo com a sua interpretação da cultura afegã e da lei islâmica. E um membro do comitê que revisou os livros confirmou à BBC a proibição de obras escritas por mulheres no ensino afegão. E a ex-vice-ministra da Justiça, antes do retorno do Talibã, e uma das autoras cujos livros foram colocados na lista de proibidos, não ficou surpresa com a decisão. E ela, inclusive, disse o seguinte: considerando o que o Talibã fez nos últimos 4 anos, não era absurdo esperar que eles impusessem mudanças no currículo. E ela complementa dizendo que, dada a mentalidade e as políticas misóginas do Talibã, é natural que, quando as próprias mulheres não têm permissão para estudar, suas opiniões, ideias, escritos também sejam suprimidos. E as novas diretrizes, que foram vistas pela BBC, foram emitidas no final
de agosto. E sobre a alimentação escolar, o vice Geraldo Alckmin disse o seguinte: alimento é o combustível que promove o aprendizado. O vice-presidente participou da segunda cúpula global da Coalizão para a Alimentação Escolar na quinta-feira. Já no Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria: advogados citados por Zanin em voto lançam um livro sobre lei dos crimes contra a democracia. Obra técnica de Rodrigo Sanches Rios e Vitor Costa é uma das pioneiras nesse tema. Já em Pernambuco, jornalista e filho de ex-ministro de Bolsonaro lidera a oposição digital a João Campos no Recife. Já para o governo Lula, o Paulinho quer acelerar projetos de redução de penas, porém a esquerda se opõe à direita, cobra anistia. Deputado já rascunhou parecer e discutiu conteúdo com ministros do Supremo Tribunal Federal para aliviar a punição a condenados. E foco de projeto muda de anistia para dosimetria de pena, diz Paulinho após uma reunião na casa de Temer. E essa estratégia foi definida em um encontro que teve também a presença de Aécio e participação virtual de Mota. E a Janja visita lojas em Nova York antes da chegada de Lula. A primeira-dama viajou à cidade na quarta de 17 para reuniões da COP30. E antes de darmos continuidade, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade ao site de notícias aqui do Folha de São Paulo, temos aqui a matéria que, sem citar Eduardo, o ministro Flávio Dino diz que parlamentar deve exercer mandato com presença física. O ministro deu decisão em caso de Chiquinho Brazão, que teve mandato cassado por falta. Já o ministro Dias Toffoli pede manifestação da Câmara em processo no STF que questiona a PEC da blindagem. E o ministro é relator de ação do deputado Kim Kataguiri. Já bolsonaristas veem relator com desconfiança e querem anistia ampla em votação. Aliados de Bolsonaro rejeitam redução de penas proposta por Paulinho da Força com apoio do Centrão. E o PP descarta antecipar saída do governo e mantém o prazo até o fim do mês. E esse partido é parceiro do União Brasil, que nesta quinta antecipou o ultimato. E o governo minimiza a saída anunciada pela União Brasil e quer reforçar a aliança direta com Alcolumbre. O partido orientou seus filiados a deixarem cargos que ocupem no governo Lula em até 24 horas. E Temer diz que Mota está em conversa com o STF e o governo sobre anistia. Ex-presidente diz ter conversado com o presidente da Câmara nesta quinta-feira e sugerido também um diálogo. Já no Congresso Nacional, o voto a favor da PEC da blindagem causa um bate-boca no PT e partido convoca uma reunião extraordinária. O Lula reclamou com Edinho sobre a adesão de petistas à proposta que protege parlamentares investigados.
E mais uma vez para o governo Lula, que diz que o presidente critica o avanço da PEC da blindagem, diz também que essa discussão sobre anistia é com o Congresso. A proposta permite que o Congresso barre processos criminais contra parlamentares no STF. Também temos que o programa oferece até 79 mil para jornalistas investigarem temas econômicos. Já na Câmara, agora um outro assunto, a Câmara de São Paulo avança na criação de Semana da Síndrome pós-aborto. Esse projeto de vereadores da direita cita consequências psicológicas para mulheres após o procedimento. Vereadoras de direita de São Paulo entram com ações entre si após troca de ofensas por PEC da blindagem. A Amanda Vettorazzo diz que Zoe Martinez fez insultos sexuais contra ela. E União Brasil antecipa a saída do governo Lula e dá 24 horas para os filiados deixarem os cargos. O posicionamento foi motivado por denúncia contra o presidente da legenda, o Antônio Rueda. E deputado propõe projeto que cria escolta para policiais aposentados, e a iniciativa de Tenente Coimbra foi motivada pelo assassinato de ex-delegado. E sobre o judiciário brasileiro, Gilmar diz que PEC da blindagem não interrompe processos em curso e que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar os efeitos. E o ministro minimiza efeitos de proposta aprovada pela Câmara após críticas à impunidade. Já aqui no site de notícias do Estadão, temos aqui um destaque para o 8 de janeiro. Relator do PL da anistia quer mudar enfoque da proposta e mirar agora na redução de penas dos condenados. Em reunião que aconteceu na casa do ex-presidente Michel Temer, Paulinho da Força defende um novo foco na discussão para evitar um conflito com o STF, uma vez que o perdão a crime contra o Estado Democrático de Direito é inconstitucional. E Paulinho, inclusive, descarta domiciliar Bolsonaro na anistia, mas a oposição prepara uma cartada final. E governo Lula vê PEC da blindagem e anistia avançarem para tentar aprovar medidas econômicas. Já na Editoria Brasil, na Editoria Brasil, aqui diz que o país atualiza diretrizes de hipertensão e 12/8 passa a ser indicador de risco. Aqui diz que o valor deixa de ser o padrão almejado para ser enquadrado como indicador de pré-hipertensão, em linha com a diretriz europeia. O documento foi divulgado nesta quinta no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E sobre o orçamento, que é uma próxima matéria do Estadão, aqui no site, o governo corta PAC e reduz recursos para continuidade de obras em andamento em 2026. E, inclusive, o governo aceita avanço da PEC da blindagem e da anistia para garantir isenção do imposto de renda e da conta de luz. A segunda matéria sobre este assunto diz que o Tribunal de Contas da União dá 180 dias para a Casa Civil detalhar informações sobre o financiamento do novo PAC. Já na seção aqui de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui os 3 textos. O primeiro, é isto uma democracia? A pretexto de reagir ao assassinato de Kirk, Trump põe a máquina do Estado contra quem considera dissidente. Já o segundo texto de opinião, bom senso do Banco Central. O Banco Central sinaliza que anti-inflação fora da meta nos próximos meses, queda de juros seria imprudente. Já, por último, o terceiro texto de opinião é sobre a obsessão de Nunes. O prefeito diz que vai tentar de novo afrouxar PSIL, mesmo após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ver inconstitucionalidade. E o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos faz gestores ampliarem uma posição pró-Brasil. E sobre a educação financeira, a regra de ouro do investidor que administra 900 milhões de dólares e pagou para almoçar com buffet. Já no Supremo Tribunal Federal, temos aqui a nossa primeira matéria, que Solidariedade, o partido, aciona o Supremo Tribunal Federal para retorno de doações de empresas em campanhas eleitorais. Também temos que o STF e CNJ firmam acordos de cooperação com a ANAC.
Hospital das Clínicas e Ministério dos Direitos Humanos. Medidas buscam reduzir judicialização no setor aéreo, apoiar decisões em saúde e ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no judiciário. Também temos que o Supremo fixa critérios para que planos de saúde cubram tratamentos fora da lista da ANS. Requisitos deverão ser observados cumulativamente, entre eles o da comprovação científica de eficácia e segurança. Na próxima matéria, também no Judiciário Brasileiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal destaca ações de acessibilidade no tribunal. Manifestação faz referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Já um destaque aqui da Rádio Justiça: Caixa, que trabalhava 14 horas por dia, vai ser indenizado por dano existencial. E ainda como parte da programação desta sexta-feira, também teremos um debate sobre o acesso à saúde por minorias. Supremo cedia seminário sobre proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital. O evento marcou o lançamento de acervo online com pesquisas sobre fenômenos digitais e seus impactos nos direitos fundamentais. E a pedido da Polícia Federal, o Supremo determina a abertura de inquérito para investigar resultados da CPI da pandemia. A decisão do ministro Flávio Dino fixa prazo de 60 dias para a apuração dos fatos. Agora, no site de notícias da Agência Brasil, temos aqui como uma primeira matéria que está em destaque na política nacional: PEC da blindagem pode barrar ações contra a corrupção no uso de emendas. E os próprios especialistas alertam que sobre essa falta de transparência na execução dos recursos. A proposta de emenda à Constituição, PEC da blindagem, que proíbe a abertura de ações criminais contra deputados e senadores sem autorização do parlamento, pode favorecer a corrupção no uso das emendas parlamentares. E o alerta vem sendo feito por especialistas e organizações que trabalham com o combate à corrupção. E o movimento de combate à corrupção eleitoral, que reúne diversas entidades da sociedade civil, denunciou em nota que essa PEC fortalece a impunidade e fragiliza a transparência, sobretudo ao admitir o voto secreto em decisões que tratam da responsabilização de parlamentares. E o próprio diretor do movimento, que é o Luciano Santos, afirmou à Agência Brasil que o crescimento dos volumes de dinheiro das emendas parlamentares favoreceu o aumento da corrupção no país. Em 2025, o orçamento federal destinou cerca de 50 bilhões para emendas, que é um valor semelhante ao previsto para 2026. E o especialista declarou o seguinte: temos clareza de que se está buscando exatamente uma blindagem por conta dessas investigações sobre as emendas parlamentares. Não faz o menor sentido fazer essa blindagem dos políticos, especialmente sabendo que existem diversas investigações em curso. E Luciano também argumenta que falta mais controle, transparência e rastreabilidade na execução desses recursos públicos. Ele disse que é de fora que está vindo o controle. É o Supremo quem está exigindo que o Congresso e o Executivo possam ter práticas e medidas para evitar que aconteçam os desvios nas emendas. Não dá para fazer uma lei onde a autorização precisa vir do Congresso. A história demonstra que isso não dá certo. E nos últimos anos, as emendas parlamentares têm sido alvos de diversas operações da Polícia Federal e de inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal por falta de transparência no uso desses recursos. E para o advogado e jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, a grande motivação para a aprovação da PEC está nas investigações sobre pagamentos dessas emendas. E o advogado avalia o seguinte: eles já estão blindados, de alguma forma, pela falta de transparência. A PEC, na verdade, vai trazer uma tranquilidade a mais.
É quase uma ação entre amigos. E quase todos, ou boa parte, está envolvido em ações suspeitas no pagamento de emendas. E eles vão ter interesse de se proteger mutuamente. Agora, uma próxima matéria, também aqui na Agência Brasil, o ministro Dias Toffoli dá 10 dias para a Câmara se manifestar sobre a PEC da blindagem. Esse despacho foi proferido em mandado de segurança. E a população deve cobrar Câmara sobre PEC da blindagem, diz o ministro. O Camilo Santana alega que deputados federais devem responder por seus atos. E base do governo na Câmara vai ao Supremo Tribunal Federal contra a PEC da blindagem. Parlamentares alegam que a proposta não seguiu o rito adequado. Supremo Tribunal Federal fixa regras para autorização de procedimentos fora do rol da ANS. E a Corte entendeu que planos devem cobrir procedimentos fora do rol. E no Brasil, primavera começa com chegada de frente fria, temporais e fortes ventos. E a estação da primavera começa na próxima segunda-feira, dia 22, às 15 horas e 19 minutos. E o novo suspeito de morte de ex-delegado geral de São Paulo tem a sua prisão decretada. O homem pediu a uma mulher que buscasse fuzil usado no crime. E seleção masculina cai para a 6ª posição do ranking de seleções da FIFA e a Espanha agora assume a liderança e a Argentina fica na 3ª colocação. Também temos que pressão 12/8 passa a ser considerada pré-hipertensão e o objetivo da reclassificação é identificar indivíduos em risco. E esse documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e também pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Sobre uma matéria sobre os direitos humanos, temos aqui um destaque para a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CONAPI. Conheça a luta por igualdade de direitos e reparação histórica. E essa Conferência Nacional da Igualdade Racial termina hoje em Brasília. Na editoria de saúde, temos aqui este destaque que mulheres são as mais afetadas por síndromes das pernas inquietas. E nos direitos humanos, trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família. O país tinha 717 mil crianças nessa situação em 2024. E o trabalho infantil no país cai 21,4% em 8 anos, mostra o IBGE. Israel fecha a passagem da Cisjordânia para a Jordânia após o ataque. E motorista que levava ajuda para Gaza matou militares israelenses. E o Museu Card lança revista cultural dedicada à Serra da Mantiqueira. E esse lançamento será neste sábado agora, dia 20 de setembro. E PEC da blindagem pode barrar ações contra a corrupção no uso de emendas. E por último, exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos Estados Unidos. Açúcares, proteínas e preparações alimentícias foram os mais afetados. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país, na edição do segundo bloco. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência e mais uma vez fica aqui o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.